Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de serviços públicos. Vamos falar agora sobre as formas de extinção da concessão. Como uma concessão pode ser extinta? Quais as formas? Vai lá na Lei 8987, capítulo 10, que passa a tratar das formas de extinção da concessão. Pessoal, acompanhe comigo na tela, olha só. Extingue-se a concessão por advento do termo contratual. E agora eu vou explicar cada um desses pontos, os principais detalhes, e você vai marcar na lei depois. Então, advento do termo contratual. O que é o advento do termo contratual? A concessão transcorreu normalmente, não houve nada de problema, até o dia em que adveio o término do contrato. Chegou o fim do contrato. Havia, obviamente, um prazo de validade previsto neste contrato. Chegou o dia em que este prazo de validade alcançou sua data. Adveio o término do contrato, sem nenhum problema. A concessão transcorreu normalmente. Então, advento do termo contratual chegou o fim do contrato, adveio o término do contrato. O contrato de concessão, obviamente que o edital de licitação e o contrato de concessão podem prever que os bens da concessionária sejam revertidos ao poder público ao final da concessão, que eles sejam incorporados ao poder público, ao patrimônio público ao final da concessão. Isso é um ponto muito importante que nós temos que saber. Logo nós já vamos marcar isso. Segundo, pessoal, encampação. Encampação acontece da seguinte forma: a concessionária está normalmente executando o serviço público, ela está lá fazendo tudo certinho, e o poder público, por razões de interesse público, razões discricionárias, baseadas em conveniência e oportunidade, resolve retomar para ele o serviço. O poder público diz: não, agora é eu que vou prestar esse serviço. Não quero mais a concessionária. Ela não está fazendo nada errado, ela está executando tudo certinho. É o poder público que quer chamar para si essa responsabilidade. Poderá, mas tem requisitos. 2 requisitos. Primeiro, tem que ter autorização legislativa para isso. Segundo, tem que indenizar a concessionária pelos investimentos realizados e ainda não amortizados. Ou seja, aqueles investimentos que ela fez e que ainda não tirou. Isso é a encampação. O poder público quer encampar, quer abraçar novamente para si esse serviço. Certinho? Próximo, pessoal, caducidade. A caducidade do contrato de concessão é diferente da caducidade do ato administrativo. São duas coisas distintas. Presta atenção. Caducidade de um ato administrativo. Eu tenho um ato administrativo que está sendo desenvolvido normalmente, dentro da lei. Ocorre uma mudança na lei. Então eu tenho lei acima, ato administrativo abaixo. O ato administrativo, para ser legal, ele tem que estar compatível com a lei. E ele é compatível com esta lei. Só que daqui a pouco esta lei muda. Vem uma nova lei que torna este ato de baixo incompatível com ela. Este ato administrativo caducará. O ato administrativo será extinto pela caducidade, porque ele se chocou com uma lei posterior e se tornou ilegal. Já a caducidade do contrato de concessão é, entre aspas, como se fosse uma rescisão unilateral da administração pública. A administração pública não rescinde contrato com a concessionária. Quando a concessionária faz algo errado, ela está descumprindo o contrato, o poder público decreta a caducidade por culpa dela. Obviamente que existem requisitos para isso. Primeiro requisito, tem que notificar ela, fixando um prazo para que ela faça as correções. Segundo requisito,
tem que instaurar processo administrativo com ampla defesa e contraditório, para só depois decretar a caducidade. Não pode decretar caducidade de modo direto. Então, caducidade é o poder público rescindindo com a concessionária por culpa dela. Próxima forma, rescisão. Aqui vocês verão que a rescisão é o contrário. A rescisão é da concessionária contra o poder público. O poder público não está cumprindo o contrato. E aí, a concessionária busca a rescisão. Essa rescisão é judicial. A rescisão é judicial. A empresa tem que ajuizar uma ação. Que ação é essa? Uma ação de conhecimento. Uma ação em que o juiz vem a conhecer o direito da concessionária e determinar a rescisão do contrato. Sim, o juiz determina. Determino a rescisão do contrato administrativo. Isso é uma rescisão. Agora, preste atenção. A concessionária é obrigada a continuar prestando o serviço até o trânsito em julgado desta ação. Em nome do quê? Do princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Então, para não prejudicar a continuidade, a concessionária é obrigada a continuar prestando serviço público até transitar em julgado a ação. Próxima forma, pessoal, anulação. Anulação, você já sabe, por ilegalidade. O contrato de concessão será anulado por ilegalidade nele, contrato, ou no processo licitatório que gerou a concessão. A nulidade do processo licitatório que gera uma concessão enseja a nulidade do contrato. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore que é a licitação é envenenada, o contrato resultante dela também é. Esta anulação pode ser feita de ofício pela própria administração pública, em nome do princípio da autotutela, ou pelo próprio Poder Judiciário. Pelo próprio Poder Judiciário. E aqui, falência da empresa ou extinção da empresa concessionária, bem como falecimento ou incapacidade do titular, no caso da empresa individual. Ok? Olha só, marca isso. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e no contrato. Essa aqui é a chamada reversão dos bens ao final. Se no contrato prever que, extinta a concessão, os bens da concessionária retornarão ao poder público, serão eles retornados. Perfeito? Olha só, a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. E, extinta a concessão, haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações, liquidações necessários. Pessoal, se cair para vocês alguma coisa referente à concessão, você não pode fundamentar só no artigo 35, inciso 1, inciso 2, inciso 3. Você terá que ir para os parágrafos também. Então, aqui está dizendo como será a extinção. Advento do termo contratual, encampação, caducidade. Você pode fundamentar com base no artigo 35, inciso 1 e nos demais, na verdade não são os parágrafos, vão ser os próximos artigos. Olhem comigo, vamos lá para o 36. Ó. Reversão dos bens. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Então, ocorrendo o advento do termo contratual,
revertem os bens da concessionária para o poder público. Tem que estar isso no edital e no contrato. A gente já viu ali em cima. E a empresa será indenizada por aqueles bens que ela tenha investido e ainda não ainda não foram pagos, não foram amortizados. 37 trata da encampação. Olha comigo. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente. Passa um traço simples aqui. Durante o prazo da concessão. Passa traço simples aí. Por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica. Tem que ter autorização legislativa. E após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Indenização pelo quê? Dos bens adquiridos e ainda não amortizados. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente. Olha aqui, a critério do poder concedente. O poder concedente poderá não decretar a caducidade. Por que que ele pode não decretar a caducidade? Por quê? Porque isso pode afetar a continuidade do serviço público. Pode afetar a regularidade do serviço público. Eu posso interromper um serviço público. Então, calma, vou analisar. E, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Então, aqui está o fundamento para decretar a caducidade. Nesse parágrafo primeiro, estão os motivos para a decretação da caducidade. Motivos. No parágrafo 2º, vai dizer que a declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Agora, nunca vá com sede ao pote, nunca vá diretamente num parágrafo sem analisar os demais. Olha o que diz o parágrafo 3º. Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência. Marca isso, olha aqui, ó. Eu tenho que abrir processo administrativo e dar ampla defesa e contraditório antes de decretar a caducidade. Todavia, eu nem vou abrir esse processo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para um enquadramento. Por isso, o passo é, vamos lá, primeiro, notifico ela dando um prazo para ela fazer as correções. Este é o primeiro. Segundo, ela não fez as correções. Segundo, o que eu vou fazer? Vou instaurar processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Se não apresentar defesa, se não forem subsistentes os motivos para sua defesa, aí sim vou decretar a caducidade. Essa decretação de caducidade se dá mediante decreto do chefe do Poder Executivo concedente. Decreto do presidente, decreto do governador, decreto do prefeito. Certinho até esse momento, pessoal? Olha só. Indenização. Vai ter indenização, pessoal? Olha comigo como que vai funcionar essa questão da indenização. Instaurado esse processo administrativo e comprovada a inadimplência por parte da empresa, ou seja, a empresa não está prestando um bom serviço, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. A indenização será devida na forma do artigo 36, ou seja, aqueles bens que reverterem para o poder público que ainda não tiverem sido amortizados, sob pena de enriquecimento ilícito, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. A administração não pode simplesmente ir lá e pegar os bens do cara para ela
bens que ainda não foram pagos, que não se pagaram ainda, não foram amortizados. Então, apenas aqueles que já foram amortizados. Os que não foram amortizados, vai indenizar ela, mas vai descontar o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Declarada esta caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Quem responde pelas dívidas trabalhistas, quem responde pelas dívidas tributárias, previdenciárias, é a concessionária. A concessionária. Perfeito? Rescisão contratual, pessoal. Olha aqui. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especificamente intentada para este fim. Tem que ingressar com ação judicial, como eu disse, uma ação de conhecimento, artigo 318 e seguintes do CPC. Marca o parágrafo único. Na hipótese de rescisão, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode ser interrompido. Perfeito? Fechamos aqui a Lei 8987. Para encerrar nossa aula de serviços públicos, quero estar trabalhando com vocês a lei das PPPs. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês alguns pontos que são de extrema importância. Primeiro deles, vamos lá. Abra a sua Lei 11.019 de 2004. Olha só, a Lei 11.019 de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada. Parceria público-privada. Ó, aqui no artigo 2º estão os conceitos. Nós já marcamos os conceitos de concessão patrocinada e conceito de concessão administrativa. O parágrafo 3º vai dizer que não é PPP, não constitui PPP aquela concessão comum, seja a concessão comum, ou a concessão precedida de obra pública, lá da Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Olha só, ou a administração pública vai pagar inteiramente o serviço, como é na concessão administrativa, ou ela vai pagar parcialmente, mas ela vai pagar. Se a administração pública não pagar nada, não é PPP. Por isso, parceria público-privada. O público paga alguma coisa. Mas e aí é o quê, professor? Concessão comum, poxa. Aí é tudo aquilo que a gente viu lá na Lei 89. Só vai ser considerada PPP se for uma concessão daquelas lá, da Lei 8987, em que o poder público pague alguma coisa na patrocinada ou pague integralmente na administrativa. Beleza? Vedações aqui no parágrafo 4º são muito importantes. Olha aqui, ó. É vedada, é proibida a celebração de contrato de PPP cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. Abaixo de 10 milhões de reais, nem pensar. Nem pensar. Cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 anos. 5 anos. Você já vai botar um vídeo aí. Qual vídeo? Deixa eu pegar aqui para você. Olha só. Deixa eu pegar. Você vai colocar vide art. 5º, inciso 1. Aqui, debaixo deste inciso 2, você vai botar vide art. 5º, inciso 1. Por quê? O período é de 5 a 35 anos, já envolvendo eventual prorrogação. Está aqui, ó. O prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados,
não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Não pode prorrogar além dos 35. Se eu for prorrogar o contrato, tem que ser dentro desses 35 anos. Marcou? E não pode fazer PPP que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Por quê? Porque aí não é PPP, é um contrato administrativo normal. Um contrato administrativo da Lei 14.133. É isso. Não é PPP. Show? Olha só. Na contratação de PPP, devem ser observadas as seguintes diretrizes. Você vai olhar todas e tem uma que você vai marcar aqui, ó. Indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, poder de polícia e outras atividades exclusivas do Estado. Nós tivemos uma PEC que alterou a Constituição Federal, deixa eu pegar aqui, em virtude de um problema que aconteceu em Manaus. Vocês lembrarão que em Manaus, alguns anos atrás, houve uma rebelião em que tiveram centenas de mortos. Lembram daquela rebelião? Uma rebelião muito, muito complicada, com centenas de decapitações. Lembram daquilo lá? Pois então, aquilo lá gerou uma PEC. Por quê? Deixa eu abrir rapidamente para vocês. Olha só, bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Rapidinho. Rapidinho eu já mostro para vocês aqui. Olha só para vocês compreenderem. Está na tela. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Aqui. Olha só. Mortes. Tá abrindo. Nossa. Ah, que droga. Espera aí. Esse negócio fechado aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho algum outro. Que jornal O Globo é fechado. Eu ia mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só. Mortes em Manaus ofuscam alta de presídios privados. Aí fecha. Não sou assinante desse negócio. Não consigo mostrar para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Agora sim. Tá? Mas enfim, era isso que eu ia mostrar para vocês aqui. A PPP, tá? Era um PPP. Lá nesse presídio tinha uma parceria público-privada. Aí o que nós temos aqui? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês agora o art. 144. Art. 144. Após a PEC. Veja comigo. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida pela preservação. Aí vem aqui, olha aqui, ó, 2019 a PEC. Polícias penais federal, estadual e distrital. Aí vai vir para cá, olha só. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Ou seja, agora é atividade típica de Estado. Está aqui em cima, olha aqui, ó. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. É exclusivamente por estes órgãos. Não pode ter PPP para a segurança penitenciária. É típica de Estado. Então, coloque aqui, para você ter uma noção, pega e bota embaixo um vídeo. Opa, tá nesse aqui, ó. Coloca um vídeo aqui embaixo, ó. Vide art. 144 da CF, para você lembrar que atividade exclusiva do Estado não pode haver mais PPP. Antigamente tinha, agora a própria Constituição tratou como atividade exclusiva, portanto, não tem. Beleza, pessoal? Tá? Olha só, prosseguindo. O artigo 15 vai tratar
das cláusulas necessárias do contrato de PPP. Então, tendo aqui, falando alguma coisa sobre contrato de PPP, cláusulas necessárias, é aqui no artigo 5º que estarão todas as cláusulas, você vai vir para cá e você vai procurar, beleza? Vamos para a sociedade de propósito específico, para a sociedade de propósito específico, para eu mostrar para vocês. Vamos para a sociedade de propósito específico. Vai para o artigo 9º, gente, está na tela, olha só. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital e do contrato. Uma sociedade de propósito específico entre a administração e a empresa vencedora. Isso é a sociedade de propósito específico. Olha só, a sociedade de propósito específico deverá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado, venda de ações. Fica proibida, marca texto piscante aqui, fica proibida, fica vedada a administração pública ser titular da maioria do capital social votante. Não pode. Parágrafo 5º vai dizer que não se aplica isso nos casos de instituição financeira controlada pelo poder público, tipo Banco do Desenvolvimento Econômico e Social, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc. Mas marca texto piscante aqui. Montou a sociedade de propósito específico. A partir disso, haverá assinatura do contrato. E esta assinatura do contrato deve prever a contraprestação da administração pública, que vai estar no artigo 6º, olha comigo. A contraprestação da administração pública nos contratos de PPP poderá ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais, não pode ser bem de uso comum do povo, não pode ser bem de uso especial, outros meios admitidos em lei. Por favor, lembre disso. Não pode ter outra forma de PPP sem ser estas aqui. Olha só, outros meios admitidos em lei, tá? Aí você vai fazer um vídeo, Que vídeo é que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para você. Rapidinho já abro aqui, deixa eu abrir aqui. Olha só, ali você vai botar vide art. 5º, parágrafo 4º. Vamos lá novamente, olha aqui, ó. Aqui, debaixo desse 5, você vai botar vide art. 5º, parágrafo 4º do DL 3365 de 41. DL 3365 de 41. Olhe comigo. Os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regime de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de PPP. E ainda transferidos como integralização de fundos de investimento
ou sociedades de propósito específico. Então, um bem desapropriado poderá ser outorgado em regime de PPP, de parceria público-privada, e também poderá integrar o capital social de sociedades de propósito específico. Tem que lembrar disso, tá? É uma alteração relativamente recente que pode estar aí na tua prova, por isso você vai botar um vídeo ali. Certinho, pessoal? Nós vamos agora, volta lá para a lei das PPPs, para 11.079. Artigo 7º, marca ela. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP. Do serviço objeto do contrato de PPP. Então, primeiro a parceira privada presta o serviço dela. Primeiro ela executa o serviço dela. Posteriormente, ela vai receber a contraprestação. É facultado para a administração pública, facultado, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato da parceria. Facultado para ela. Como regra, primeiro presta, depois vai receber. Para fecharmos a lei das PPPs, você vai marcar este dispositivo referente à contraprestação. Você vai descer lá para o artigo 10, vai para o artigo 10, parágrafo 3º. Artigo 10, parágrafo 3º vai dizer o seguinte, ó: as concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Tá? Então está aqui, ó, marca esse parágrafo 3º. O valor que o poder público vai repassar para a concessionária é superior a 70% do valor do contrato? É superior? A partir daí, tem que ter autorização legislativa. Beleza? Pessoal, quero que vocês deem uma lida, que vocês deem uma passada no capítulo 5, que trata especificamente da licitação. São normas específicas para licitação de PPP. Vão seguir estas normas aqui, ó. Contratação de PPP será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a... E aí vai ter todas essas disposições aqui referentes às licitações, ó. Se tiver alguma coisa especificamente sobre a licitação, você vai vir para cá, tá? Vai vir para cá, beleza? Fechamos aqui a nossa aula sobre serviços públicos. Desejo a você, né, que se cair alguma questão sobre serviços públicos, você vai lá e rebente. Valeu? Aguardo você na sequência das nossas próximas aulas.